Olá, boa tarde. Meu nome é Tamires, eu sou cristã e eu vou continuar falando sobre as abominações que acontecem hoje dentro da igreja. Eu tenho falado dessas abominações como lamentações aqui nos vídeos do YouTube, no Insta. Essas abominações, elas estão descritas e retratadas nos livros dos profetas, mas são acontecimentos da história da humanidade e não só dos tempos antigos, né? Então, quem quiser só dar uma olhada no meu canal, tem tudo lá. Os últimos vídeos eu estava falando sobre a meretriz e sobre a meretriz e como que acontecem essas abominações, né? Eu estava falando sobre as duas irmãs que são meretrizes e que o nome delas tem um significado no mundo espiritual, que também tem a representação de cidades e de reinos, né? E aí eu falei que elas descem ao Egito, começam a se corromper e que todas essas profecias, tanto essas abominações quanto o julgamento, tem um desfecho na história da humanidade, tem um desfecho no livro de Apocalipse, tem um desfecho principalmente, né, na história da igreja, né? Porque isso é a história da humanidade. Isso se inclui na nossa história, na nossa vida aqui, nos tempos de hoje, da atualidade. E aí, essa profecia que ela é escatológica, ela representa as abominações que hoje acontecem dentro da igreja e que o nosso coração precisa estar atento ao coração de Deus. Porque Deus quer que a gente se volte aos seus testemunhos, aos seus mandamentos. Deus quer que a gente não esteja rebelde diante da sua aliança para conosco, né? Diante da sua misericórdia para conosco. Então, aonde nós estamos? Nós estamos entre esses que estão buscando a sua face, ou nós estamos se conformando com o mundo, se conformando com aquilo que acontece que é detestável diante dos olhos de Deus? O Senhor vai nos julgar, o Senhor está nos julgando. O Senhor vai julgar a sua igreja e vai julgar o mundo também. E aí eu queria continuar falando sobre isso, né? Porque assim, o que elas fazem causa muitas dores, né? Muitas dores para dentro da igreja e para o mundo inteiro. Tem um desfecho, né? Tanto na sua tem um desfecho, tem um desfecho não, tem um acontecimento horrível, 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 mas que vai ser julgado por Deus, e que lá no livro de Daniel Deus fala que é até que a ira se complete. Porque o Senhor começa a falar que é uma representação da transgressão da igreja, na história da humanidade, porque o nome delas tem um significado espiritual, como eu comentei. O nome delas também representa cidades, também representa regiões, também representa guerras, como no livro de Daniel, o Senhor fala da guerra escatológica que tem do rei do norte e do sul, né? E fala que entre essa guerra está ali a igreja, né? Está ali essa história, está está a igreja hoje, a igreja de Cristo, né? Que está a prova está a prova que está lá da tribulação, lá do livro de Apocalipse, da imagem da besta, e que essa imagem da besta, como eu comentei em outros vídeos, tem tudo a ver com as imagens de idolatria, com as imagens de ciúmes, com a imagem que foi feita antigamente e que se é feita hoje, de mulheres, né, da sensualidade e da prostituição. Mas como que aconteceu isso, essa corrupção? Aconteceu dentro da igreja. Então essas duas irmãs, elas começam a se corromper dentro da igreja. Nos livros dos profetas se fala disso, né? Que Jeremias lamentava isso, falava: o meu povo anda em adultério, o meu povo anda em engano, o meu povo se mistura com os malfeitores, o meu povo se prostitui, não está se voltando à aliança do Senhor. E aí começa assim, e aí o povo vai se prostituindo, essas duas irmãs foram se prostituindo, até chegar ao ponto delas começarem a se corromper, até mesmo com aqueles que têm uma representação espiritual como os inimigos do povo de Deus, que era a Síria, que era o Egito,
E aí elas começam a se corromper. Mas elas se corromperam não foi diferente dos príncipes de Israel que começaram a se corromper. E aí a gente começa a entender como se cria os 7 montes que Apocalipse 17 comenta. O que Deus estava falando sobre os 7 montes em Apocalipse. A gente vai entender mais no próximo vídeo. Eu vou continuar falando.